Olá e sejam bem-vindos a mais histórias do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais, e comente a sua opinião das histórias. Uma dama de honra mal-humorada encontra uma força inabalável, minha mãe. Uma conversa com outros artesãos me lembrou dessa história, então achei que deveria compartilhar. Algum contexto rápido. Meu irmão mais novo nasceu com uma doença terminal e as longas estadias no hospital e os medicamentos caros começaram por volta dos 6 meses de idade. Para lidar com as enormes contas médicas, minha mãe trabalhou em alguns empregos estranhos ao longo dos anos, incluindo a confecção de vestidos de noiva e de dama de honra sob medida. Minha mãe tinha algumas regras inabaláveis. Número 1, ela fazia todas as suas medidas. Ouvi a palestra de mentir por vaidade só resulta em um vestido mal ajustado mais vezes do que posso contar. Número 2, todas as provas finais devem ser concluídas pelo menos 3 semanas antes do casamento. Assim, se Dewey tivesse uma internação hospitalar de emergência, ela teria tempo para arranjar alguém para ficar com ele enquanto ela voltava para casa para terminar um trabalho. Ele era não verbal e precisava de um acompanhante constante. Esta noiva em particular queria que todas as suas damas de honra usassem vestidos de organza pastel. Organza é um tecido esvoaçante. Os vestidos base eram brancos, cobertos com essas cores. Infelizmente, a noiva tinha mais damas de honra do que tons pastel disponíveis no tecido, o que significava que uma dama de honra sortuda usaria bege. A noiva se recusou a começar uma briga atribuindo cores, então era por ordem de chegada. Quando você vinha para as medidas, podia escolher entre as cores restantes. Uma dama de honra morava a 3 horas de distância e se recusou terminantemente a vir à cidade para ser medida. Ela insistiu que nos dizer que era tamanho 8 era suficiente. Os tamanhos de noiva são muito diferentes e não se convertem facilmente, então isso não significava nada. Minha mãe finalmente chegou ao compromisso de que uma costureira local poderia medi-la e enviar as medidas. Um mês antes deste casamento, Dewey foi internado na UTI para ser colocado em um ventilador. Agora minha mãe tinha que encontrar cobertura suficiente para terminar 8 vestidos nas próximas 2 semanas. Ela conseguiu graças a amigos incríveis, mas foi apertado. Meu pai estava ocupado trabalhando horas extras para pagar as contas e cuidando de nós, os outros 2 filhos. Bem, essa dama de honra mal-humorada, bebê daqui para frente, ainda se recusou a fazer uma prova final mais de 2 dias antes do casamento. Ela não queria desperdiçar uma viagem só porque minha mãe era uma péssima costureira que não entendia tamanhos adequados. Eu estava limpando pérolas durante essa adorável conversa. Minha mãe implorou a uma amiga para ficar com Dewey por um dia inteiro para que ela pudesse fazer a prova e os ajustes de uma vez. Bebê chegou 2 horas atrasada. Quando ela chegou, viu o horrível vestido bege e começou a gritar literalmente sobre como não era justo e minha mãe deve ter escolhido aquela cor. Ela exigiu que outra dama de honra devolvesse seu vestido e ambas as cores fossem trocadas. Teria sido mais de 20 horas de trabalho, então minha mãe riu e disse que era um grande não. A noiva chegou e disse à amiga que aquela cor era a única opção restante e ela sentia muito, mas era isso ou sair do casamento e pagar pelo vestido de qualquer maneira. Bebê finalmente concordou em vesti-lo. Sim, ela havia mentido sobre seu tamanho. Quando o zíper não subiu até o fim, minha mãe pegou a fita métrica e descobriu que essa mulher havia tirado 2 polegadas de cada medida, exceto a altura. Sua defesa era que ela não ia deixar uma costureira ciumenta mentir sobre ela, então ela corrigiu os números antes de passá-los. Nesse ponto, minha mãe estava praticamente cuspindo fogo. A vida de seu filho estava por um fio e essa lunática estava tornando sua vida um inferno. Minha mãe exigiu o dobro pelo vestido porque ela teria que adicionar tiras ao vestido branco base para torná-lo grande o suficiente e depois fazer um novo vestido de organza. Isso estava dobrando o tempo e aumentando substancialmente os custos de tecido. Bebê brigou e minha mãe finalmente disse: "Tudo bem, pague o valor acordado e leve seu vestido como está." Agora a própria noiva estava pressionando o bebê a simplesmente pagar. Ela finalmente concordou e minha mãe disse à noiva para tirar bebê de sua casa. Elas poderiam voltar em 5 horas para pegar o vestido. Felizmente o vestido refeito ficou perfeito. Bebê pagou o saldo restante e saiu depois disso. No dia em que meu irmão morreu, minha mãe se recusou a fazer outro vestido de noiva. Ela só fez um nos 21 anos desde então como um favor à amiga que passou aquele dia fatídico com Dewey na UTI enquanto minha mãe brigava com bebê. Meus sobrinhos mimados roubaram de mim uma vez a mais. Dessa vez eu os fiz serem presos, e agora minha irmã e meu cunhado têm que lidar com as consequências. E eu realmente não me importo mais. Em uma postagem anterior em um subreddit diferente, perguntei se eu era o vilão por querer chamar a polícia para meus sobrinhos por terem roubado de mim.
E o apoio esmagador que recebi me fez perceber que manter minha posição era a melhor coisa a fazer. Na semana passada, quando voltei do trabalho, notei que a porta do meu galpão estava aberta e o cadeado que eu usava para mantê-la fechada estava quebrado. E eu tinha muitos sacos cheios de latas de refrigerante lá. Eu e meus amigos tendemos a beber muito refrigerante, então acumulei muitas latas ao longo de cerca de 1 ano. E eu ia trocá-las em breve porque gosto de pagamentos grandes. São 10 centavos por lata onde eu moro. Mas havia mais do que apenas meus sacos de latas desaparecidos do galpão. Eles levaram minha tesoura de poda, um ancinho de aço, 2 pás, uma delas sendo uma daquelas dobráveis para acampamento, 1 galão de gasolina de 2 galões cheio, uma furadeira elétrica barata que comprei por cerca de $5 usada, uma tesoura elétrica para sebes e uma pequena motosserra elétrica também usada, e um facão. Eles não tocaram no cortador de grama, no aparador de grama, nos cabos de extensão ou no rádio velho que eu tinha lá. Não faço ideia do porquê de terem levado o que levaram. Mas acho que eles pensaram que poderiam revendê-los ou algo assim. Verifiquei as imagens das minhas câmeras e lá estavam meus 3 sobrinhos, com 16, 15 e 14 anos, invadindo meu galpão com um dos grandes martelos de garra do pai deles. Reconheci o martelo porque é amarelo e preto, e o pai deles tem vários deles. Foram necessárias apenas algumas batidas para quebrar aquele cadeado barato. Depois de invadirem meu galpão pela primeira vez, eles pegaram o que puderam à mão. E então voltaram com alguns carrinhos de compras que eu acho que também roubaram. Mas levou algumas viagens para pegar todas as latas. E eles nem se deram ao trabalho de tentar fechar a porta quando terminaram. Minha irmã e meu cunhado negaram inicialmente que seus filhos haviam roubado algo de mim. Então fui até a casa deles e mostrei as imagens de segurança das minhas câmeras. Eu não tinha dito a eles que tinha instalado câmeras. E o motivo pelo qual instalei as câmeras foi por causa de roubos anteriores dos meus sobrinhos. Começou com comida e lanches. E então passou para DVDs e videogames. Depois, praticamente qualquer coisa que eles achassem que poderiam contrabandear depois disso. E toda vez que eu os fazia devolver as coisas que haviam roubado de mim, eu era tratado como vilão e recebia as desculpas mais falsas que já ouvi. E eles também nunca se metiam em muitos problemas com os pais. A gota d'água aconteceu no ano passado, quando meus sobrinhos invadiram minha casa e roubaram 3 packs de 6 da minha cerveja de laranja sanguínea favorita da minha geladeira. Eles usaram minha chave reserva escondida para entrar e também fizeram cocô em um dos meus banheiros e não só não deram descarga, como também fizeram xixi por todo o chão. E tenho quase certeza de que foi intencional. A cerveja que eles roubaram estava escondida em um dos quartos deles quando confrontei minha irmã e meu cunhado sobre meus sobrinhos a terem roubado. E basicamente me deram algo equivalente a meninos serão meninos quando eu queria que eles fossem punidos. Então instalei as câmeras e não contei a ninguém. O que foi uma jogada inteligente. Quando minha irmã e meu cunhado viram as imagens das câmeras dos meus sobrinhos roubando de mim, pareciam furiosos. Mas na verdade estavam mais irritados que seus filhos mataram aula para me roubar. Eles passaram o dia inteiro fazendo viagens repetidas para o Bottle Drop trocando as latas na máquina. O Bottle Drop também paga por máquina. Então eles continuaram trazendo as latas até trocarem todas. E então compraram videogames e comida lixo com o dinheiro. Esse dinheiro na verdade chegou a quase $200. Com isso e o cadeado destruído, disse a minha irmã e ao meu cunhado que agora me deviam $200. Minha irmã e meu cunhado passaram de estar irritados com seus filhos para dar desculpas para eles, e depois ficaram irritados comigo por querer esse dinheiro de volta quando eu sei que eles têm 3 filhos e uma hipoteca. Eu disse que era isso ou eu iria à polícia e apresentaria a queixa. Eles me disseram para sair, e eu disse que eles tinham 2 dias para decidir como me pagar antes de eu ir à polícia. Recuperei tudo que meus sobrinhos roubaram, incluindo o facão e o galão de gasolina. Embora já tivessem usado o gás para alguma coisa. Mas nos dias seguintes minha irmã e meu cunhado estavam explodindo meu telefone com um monte de mensagens. Tanto verbais quanto por texto. No começo, eles estavam me chamando de insensível porque era logo após as festas de fim de ano e eles têm 3 filhos e uma hipoteca. Depois começaram a me manipular emocionalmente. Depois até me ameaçaram.
E tudo isso ia em um ciclo repetitivo. Meus sobrinhos entraram na conversa de outro celular e estavam me mandando muitas mensagens próprias, que eram mais desculpas falsas e manipulação emocional. Meu sobrinho mais velho até me mandou uma foto dele segurando uma lata de refrigerante e me mostrando o dedo do meio. Então acho que eles não estavam levando minhas ameaças de ir à polícia a sério porque família. Quando falei pela última vez com minha irmã e meu cunhado, eles se recusaram a negociar qualquer tipo de método de pagamento pelo que meus sobrinhos fizeram. Mesmo quando sugeri que apenas vendessem os videogames que foram comprados com o dinheiro das latas. Então eles tiveram a audácia de dizer que eu realmente havia tentado meus sobrinhos por ter as latas no meu galpão para começar. Ah, sim. Eu sou a serpente do diabo que tentou meus sobrinhos com um galpão cheio de latas que simplesmente gritavam dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então foi isso. Fui à delegacia naquela manhã e registrei a ocorrência. Dei a eles uma cópia das imagens dos meus sobrinhos roubando do meu galpão. Dei a eles o cadeado quebrado que eles destruíram. Mostrei a eles todas as mensagens de texto, que foram capturadas de tela e também dadas como evidência. Inferno, até dei a eles uma cópia da foto que meu sobrinho mais velho me mandou dele me mostrando o dedo do meio. Eu disse à polícia que achava preocupante que meus sobrinhos tivessem levado o facão. Mas eles o classificaram como uma ferramenta. Especialmente porque eles levaram muitas outras ferramentas reais. Então justo o suficiente, eu suponho. Mas meus sobrinhos foram de fato presos no sábado. A polícia foi até a casa deles e minha irmã e meu cunhado foram forçados a deixá-los entrar porque tinham um mandado. Aparentemente, todos os 3 dos meus sobrinhos passaram de serem pequenos arrogantes a chorarem como bebês quando estavam sendo algemados. Sei disso porque um vizinho com quem tenho conhecimento e que é meio amigo da minha irmã estava lá para ver. E logo após a prisão, minha irmã e meu cunhado estavam explodindo meu telefone novamente. Eles não conseguiram tirar seus filhos da cadeia até segunda-feira de manhã. E agora os meninos estão sendo acusados de furto, destruição intencional de propriedade, vandalismo e assédio. A polícia levou esse caso muito a sério, pois tem havido reclamações sobre meus sobrinhos há algum tempo. Mas nada foi provado até agora. Nos últimos meses, sacos de latas realmente têm desaparecido por toda a área. Não sei se foram meus sobrinhos ou não. Mas eles são suspeitos prováveis. E com a notícia se espalhando sobre a prisão deles, espero que outros vizinhos com câmeras de segurança venham com mais imagens. Minha irmã e meu cunhado apareceram na minha casa também. Eu me recusei a abrir a porta e disse a eles que tudo isso aconteceu porque eles são facilitadores que se recusam a responsabilizar seus filhos por suas ações. Isso fez com que eles apenas gritassem e batessem mais na minha porta até eu ameaçar chamar a polícia neles também. E como eu já fiz isso, eles sabem que eu falo sério agora. Então eles saíram sem mais problemas. Mas voltaram a explodir meu telefone. Eu não bloqueei minha irmã ou meu cunhado. Em vez disso, decidi apenas salvar todas as mensagens que eles me enviam porque tomei a decisão de levá-los ao tribunal de pequenas causas por isso. Eu realmente não preciso ou quero dinheiro, e já substituí o cadeado destruído por um muito melhor. No entanto, os filhos não são os únicos que precisam aprender uma lição. No final, espero colocá-los em um buraco tão grande que eles aprendam a nunca mais mexer comigo. Também tenho o apoio total da minha família nisso. Meus pais, tias, tios, primos, etc. Todos estão me apoiando nisso porque meus sobrinhos também roubaram deles. E depois de banir meus sobrinhos da minha casa, alguns deles fizeram o mesmo. Vou pressionar para que meus sobrinhos façam serviço comunitário. E o motivo não é apenas porque é uma boa ideia, mas também porque sei que eles odiarão isso mais do que tudo. Sempre que são feitos para fazer qualquer tipo de trabalho que não querem fazer, eles apenas ficam por aí reclamando e agindo como se o mundo inteiro estivesse contra eles. Então quase nada é feito. Talvez algumas centenas de horas de trabalho não remunerados ensinem alguns modos. Eles foram mimados demais. Mulher louca me acusa de sequestrar meu enteado. Tenta sequestrá-lo de mim. Isso aconteceu há cerca de uma semana e eu ainda estou furioso com isso. Não tenho certeza se isso pertence a este subreddit, mas vamos lá. Primeiro, um pouco de contexto.
Sou uma pessoa de etnia mista. Já fui confundido com várias raças ao longo dos meus 29 anos neste planeta, mas sou literalmente caucasiano e afro-americano. Normalmente, isso pode ser descoberto, mas a diferença comigo é que meu pai é o caucasiano, então meu cabelo é liso. Sou originalmente do Texas e geralmente sou confundido com o mexicano. Mas agora moro em Massachusetts e nunca tive problemas com ninguém em relação à minha raça, até este dia. Também sou casado com uma mulher caucasiana que tinha um filho antes de nos casarmos. O pai dele não está muito presente em sua vida e eu assumi a responsabilidade porque amo essa mulher e amo esse menino como se fosse meu próprio filho. Ele tem 4 anos agora e estou em sua vida desde que ele tinha 1. Enfim, vamos à história. Minha esposa precisava de algumas coisas do supermercado e tinha que fazer mais alguns recados. Normalmente, ela vai e resolve tudo sozinha porque eu estou dormindo, a trabalho à noite, mas neste dia em particular eu estava acordado e me ofereci para ir por ela. Ela trabalha muito e faz muita coisa, então eu definitivamente senti que era necessário fazer algo por ela para que ela pudesse relaxar durante o dia. Levei meu filho comigo para que ela pudesse descansar e ficar à vontade, e isso me deu tempo para passar com meu filho e fortalecer nosso vínculo. Completamos todos os recados, que correram bem, e depois fomos ao supermercado para terminar o nosso dia. Meu filho, sendo um típico garoto de 4 anos, estava cheio de energia, correndo à minha frente, rindo e falando com todos que encontrava, o que geralmente não me incomoda, desde que ele não bata em ninguém e fique à vista. Enquanto eu estava indo por um corredor procurando milho enlatado, meu filho corre até o final dele quando uma senhora mais velha está entrando na outra extremidade. Meu filho, sendo doce borboleta social que é, se aproxima e exclama animado, oi. Eu tenho 4 anos e sou Ryan. Deus abençoe seu coraçãozinho. A senhora olha para baixo e diz, olá. Você não deveria estar correndo desacompanhado, vamos encontrar seus pais. Eu não pensei em nada sobre a declaração dela porque assumi que ela simplesmente não me viu. Ryan. Volte aqui, por favor. Ele corre animado de volta para mim e começa a girar em círculos porque, você sabe, ele tem 4 anos. Ainda estou procurando nas prateleiras enquanto a senhora passa por mim e para trás de mim. Novamente, não penso em nada disso porque é um supermercado e você tem que compartilhar os corredores. Viro meu carrinho e começo a caminhar em direção aos caixas da frente quando essa senhora literalmente bloqueia meu caminho. Eu digo com licença e tento contorná-la, e ela move o carrinho dela na minha frente novamente. Honestamente, pensei que ela estava apenas se confundindo e disse com licença mais uma vez e tentei mais uma vez contornar, e ela simplesmente bloqueia meu caminho. A seguinte conversa se segue. Desculpe por isso, vamos sair do seu caminho. Senhora, eu não acho que sim. Você não vai a lugar nenhum com essa criança. Você quer dizer meu filho? Senhora, esse não é seu filho. Ele é branco. E você é mexicano. Você provavelmente nem sabia o nome dele até que ele me disse. Tanto faz, senhora, você pode se mover? Minha esposa está em casa e está ansiosamente nos esperando. Senhora, pare com suas mentiras. Você não vai levá-la a lugar nenhum, seu pervertido. Todo esse tempo meu filho está perto de mim segurando minha perna porque ele estava realmente ficando assustado. Eu estava ficando com raiva porque não tinha dormido muito e tenho um pavio curto de qualquer maneira. Obrigado, pai. Como você pode ver, ele está perto de mim porque confia em mim e você está assustando ele. Então que tal você se mandar? Senhora, não. Ele está assustado por sua causa. Ele só não sabe como expressar isso ainda. Ela olha para o meu filho. Senhora, vamos lá, querido. Estou aqui para te resgatar. Venha comigo. Felizmente, meu filho conseguiu se comunicar com ela que não iria a lugar nenhum com ela. Mas ela não estava tendo nada disso. Ela literalmente agarrou meu filho e começou a correr. Isso me pegou de surpresa porque honestamente não conseguia entender o que estava realmente acontecendo. Meu filho começa a gritar alto porque estava tão assustado e essa senhora é como não se preocupe, querido, ele não vai te machucar, eu prometo. De repente, volto à realidade e começo a correr atrás dessa louca. Enquanto corria pela loja, gritei para as pessoas pararem ela e que ela estava sequestrando meu filho e, felizmente, um funcionário a detém antes que ela saia. Senhora, por que você está me impedindo? Este mexicano aqui está tentando sequestrar meu neto. Meu filho literalmente está chorando e estendendo os braços chamando por mim. Essa senhora era implacável e não soltava mesmo depois que ele bateu várias vezes no rosto dela. Eu ri um pouco, não vou mentir. Neste ponto, um gerente aparece e pergunta o que está acontecendo. A senhora falou antes de mim.
Senhora, em este, apontando para mim, pervertido está tentando sequestrar meu neto e eu estava apenas tentando escapar. Esse é meu filho, sua psicopata. Agora solte-o. O gerente não sabia em quem acreditar. Não o culpo, ele estava em uma situação estranha. Então eu peguei meu telefone e mostrei a ele fotos de mim e meu filho que datavam de 1 ano ou mais atrás como prova. Essa senhora ainda não desistiu e me acusou de falsificá-las. Como você faria isso exatamente? Nunca saberei, mas tanto faz. Infelizmente, havia 2 outras senhoras lá tomando o lado da psicopata e dizendo que eu estava tentando sequestrar meu próprio filho porque não havia como sermos da mesma família por causa de nossos diferentes tons de pele. Uma até chamou a polícia, o que eu realmente fiquei feliz porque sabia que eles seriam capazes de revisar as câmeras de segurança. Mesmo assim, liguei para minha esposa para ver se ela poderia vir à loja para esclarecer essa situação mais rapidamente. Assim que contei a ela o que estava acontecendo, ela correu para a loja. Ela chegou mais ou menos na mesma hora que a polícia. As senhoras loucas estavam dando suas declarações aos policiais quando minha esposa entrou. Assim que ela entrou, meu filho disse: "Mamãe, ajuda." Minha esposa é uma verdadeira mamãe ursa e ela imediatamente entrou em um acesso de raiva quando viu essa senhora segurando meu filho. Esposa, insulte-o agora. Senhora, desculpe, querida, eu estava apenas tentando protegê-lo deste pervertido aqui. Senhora 2, sim, nós o vimos tentando sequestrá-lo, mas essa senhora o salvou. O policial olha para a senhora e fica confuso. Policial, eu pensei que esse fosse seu neto? Esposa, eu não faço ideia de quem seja essa senhora. Ela pega o telefone e mostra ao policial uma foto da minha sogra. Senhora, ok, desculpe, ele não é meu neto, mas eu estava apenas tentando protegê-lo deste pervertido sujo aqui. Senhora 2, sim, eu testemunhei tudo, ele agarrou aquela criança e tentou fugir com ela, mas essa senhora impediu. Senhora 3, sim, eu também vi. Ele precisa ser preso. E você, apontando para minha esposa, deveria estar grata que essa senhora estava aqui para salvar seu filho porque você obviamente o deixa solto por aí. Esposa, de quem você está falando de novo? Todas as 3 senhoras loucas apontaram para mim. Esposa, você quer dizer meu marido? Senhora 1, e marido? Esposa, sim, quem você acha que me ligou e me trouxe aqui tão rápido? Apresentei minha identificação ao policial e ao gerente e minha esposa fez o mesmo. Também mostramos fotos de nós em nossos telefones para provar que éramos realmente uma família. O policial acenou com a cabeça em aprovação e nos devolveu nossos telefones e anotou algumas notas. As 3 senhoras, por algum motivo, ainda continuavam tentando dizer que tudo isso era falso e que minha esposa estava no sequestro e disseram que precisávamos ser presos. Minha esposa perdeu a paciência neste ponto e soltou algumas palavras coloridas que não vou repetir aqui, mas ela definitivamente deixou seu ponto claro. Então o prego no caixão veio para o trio psicopata. O policial se virou para o gerente e perguntou: Policial, senhor, as câmeras funcionam aqui? Gerente, sim, temos dentro e fora. Policial, ok, ótimo, vamos revisar. Os rostos das 3 senhoras ficaram pálidos. Tipo, pálidos como um fantasma. O policial revisou a câmera externa enquanto eu entrava no estacionamento e me viu tirar meu filho do meu carro e depois enquanto eu subia e descia os corredores, e mais importante, o momento em que a mulher agarrou meu filho e começou a correr. Ao retornar, ele pergunta: Policial, você gostaria de prestar queixa? Senhora 1, sim, eu gostaria. Policial, por que eu estaria fazendo essa pergunta a você? Calhe a boca e sente-se. Ele se vira para mim e repete a pergunta. Absolutamente. A senhora 1 foi acusada de tentativa de sequestro, prisão ilegal, fornecer um falso relatório policial e colocar uma criança em perigo. As outras 2 também foram acusadas de fornecer um falso relatório policial. Para piorar a situação para a senhora 1, meu filho se machuca facilmente e ela deixou algumas marcas terríveis nele de onde ela estava segurando, mas ele está bem. Isso acrescentou uma acusação de abuso infantil ao seu histórico criminal. Tem um julgamento mais tarde este ano, mas não tenho certeza de quando por causa da Covid. O policial vai me dar um retorno em algumas semanas. Desculpe pelo tamanho. Edit, uau, não esperava que isso explodisse. Edit 2, obrigado pelos abraços e prêmios de ouro, estranhos gentis. Edit 3, para todos que comentaram e mostraram apoio, obrigado. Tentei o meu melhor para responder a todos vocês, mas as mensagens vieram tão rápido que não consegui acompanhar. Mas obrigado novamente. Edit 4, se você comentou negativamente no meu post, bem, isso é com você e sua miséria. Mas se você disse algo em relação ao meu filho, então você pode se danar.
Adoro como há tantos especialistas aqui que sabem tanto sobre meu filho, que vocês nunca conheceram. Postei isso para desabafar minha experiência e tirá-la do meu peito. Mas tanto faz, não tenho nada a provar para vocês. Edit 5, mola a todos, desculpe, meio que saí do radar. Mas devo ter uma atualização real em breve. Aparentemente, a senhora envolvida tem conexões com a polícia local através da família, então eles estão tentando ser bem discretos e prolongar isso o máximo possível. Mas conseguimos marcar uma data para o julgamento em outubro. Ainda não temos uma data exata. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de comentar sua opinião e se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima!